Para a base de nossa oração, reflitamos naquilo que se encontra em Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz. Nós damos as boas-vindas, mais uma vez, a todos que se fazem presentes nesse segundo serviço. Que o Espírito Santo, que a graça de Jesus possa mover, possa tocar e possa abrir o nosso coração nesta manhã. O tema de hoje, o poder da palavra. O verso que foi lido para início foi este, e eu me pus a refletir durante toda essa semana sobre por que Deus falou na criação. Ele é Deus, aquilo que está em sua mente ele pode realizar, e ele tem poder para tudo e sobre tudo, nada lhe é impossível. Mas se nós formos no princípio da sua palavra, nós vamos ver que Deus, ele começa a criação falando. Cada coisa que foi criada, Deus usou a sua boca, Deus falou. E a primeira coisa que nós vemos na criação é que Deus falou, haja luz. E a matéria ou a imatéria obedeceu a sua voz e aquilo que não havia passou a existir. E houve luz na terra. Aqui nos fica, já no princípio de sua palavra, um alerta e um grande exemplo de que Deus utiliza a palavra. E se ele utiliza a palavra para criar com poder, devemos reconhecer que a palavra tem um grande poder. Compreenderam? A palavra tem um grande poder. Se a palavra não tivesse um grande poder, Deus teria criado a terra de outra forma, com a sua mão, com um gesto, com o seu pensamento, com o seu olhar. Mas Deus criou tudo, inclusive o homem, inclusive a mulher. A mulher, por exemplo, Deus usou uma outra forma. Deus usou o quê? O seu toque também. Mas aqui nós vemos que a terra começou a ser criada com a palavra. Então aqui não ignoremos quão poderosa é a palavra. Havia um certo tico, um ninho, um menino, um garoto, que ele tinha sérias dificuldades de comportamento. Esse menino era incontrolável quase, podemos assim dizer, né? Um travesso, um traquinas, ou no Brasil até falamos uma palavra pesada, capetinha. E este menino, ele tinha um sério problema de controlar as suas ações e suas palavras. E xingava os amigos, e o seu pai já não sabia mais o que fazer com ele. Sempre vindo reclamações. Um belo dia, o seu pai chamou o menino, venha cá, e o menino veio. E ele falou, tenho uma missão para você. Eu vou te dar uma ordem, você vai seguir essa missão. Eu tenho um desafio para você. E as crianças, né, gostam de desafios, geralmente, né, de peleias, desafios. E ele falou, vou te dar um desafio. E pegou e deu um saco com cerca de quase 200 pregos para o menino, entregou para ele um saco de pregos e na outra mão lhe deu um martelo. Falou, olha, papai pede que todo momento que você sentir raiva, sentir desejo
de quando você vê que falou algo errado, que o papai já te falou que não quer que você faça, você vá na porta do seu quarto e pregue um prego. Consegue cumprir esse desafio? Consigo, papai. E então, no primeiro dia daquele desafio, o menino colocou nada mais, nada menos do que 47 pregos na porta do seu quarto. Ia lá e batia. No outro dia, o menino colocou 35 pregos. No outro dia, ele colocou 27. No outro dia, ele colocou 16. Até que um certo dia, o menino não colocou nenhum prego. E ele correndo foi: papai, tem uma coisa para te contar. Hoje eu não coloquei nenhum prego. O pai olhou para o menino e falou: muito bem, meu filho. Agora eu vou pedir para você um outro desafio. Tá pronto? Sim, papai, sim, papai. Você vai no seu quarto, pega o martelo, a outra ponta dele, e comece a tirar todos os pregos e devolva para o papai. Tá bom, papai. O menino gastou ali mais de 2 horas, quase meio-dia, tirando cada prego. Ele voltou com um saco de pregos e falou: tá aqui, papai. E o pai pegou o menino, abraçou e acompanhou até seu quarto. Falou para o menino: olhe para a sua porta. O menino olhou. E o papai lhe falou: meu filho, cada palavra, cada ação má que você faz para os outros, que você faz para o papai e para a mamãe, representa um furo dessa porta. Olha como está a sua porta. A porta estava toda furada. E ele falou: você tirou os pregos, não? Sim, mas as marcas ficaram. Assim são as ações e assim são as palavras. Você pode pedir perdão, pedir desculpa, se humilhar para a pessoa para quem você falhou. Mas a marca vai ficar lá. Você tirou os pregos, mas veja como está a sua porta. Aquele menino finalmente mudou a sua atitude e aprendeu uma grande lição que o seu pai lhe ensinou. Irmãos, a palavra de Deus, crianças, a palavra de Deus, ela nos dá inúmeros versículos, inúmeras lições sobre o poder e o procedimento das palavras. E se nós fôssemos enumerar todas elas aqui, resumidamente, pelo que eu olhei, nós passaríamos uns 2 dias refletindo superficialmente em cada ensinamento que a palavra de Deus tem para nos ensinar sobre a nossa boca, sobre o poder das palavras, sobre o efeito das palavras. E o primeiro ponto que nós chegamos em Provérbios 25:11 diz o seguinte: como maçãs de ouro. Tenta imaginar mançanas de ouro, não? Em salvas de prata, maçã de ouro numa bacia de prata. Assim é a palavra dita ao seu tempo, dita no momento correto. Então aqui o sábio Salomão quer nos dizer que uma palavra falada em um momento correto, ela tem um valor grandioso como de um tesouro. E aqui nós vemos o espírito de profecia nos dando um vislumbre do poder dessas palavras. Eu resumi aqui, porque já estamos na metade dos slides mas já estamos na metade da palavra. E aqui, no slide 5, nós vemos o que o espírito de profecia nos diz.
um pequeno ensinamento no Conselhos do Bom Viver, Ciência do Bom Viver. Somos naturalmente, está falando de quem? Só de mim, só do irmão Pepe? Não, está falando de todos nós. Somos naturalmente egocêntricos e opiniosos. Mas, ao aprendermos as lições que Cristo nos deseja ensinar, tornamo-nos participantes de sua natureza. Daí em diante, vivemos a sua vida. Um maravilhoso exemplo de Cristo, a incomparável ternura com que compreendia os sentimentos dos outros, chorando com os que choram e se regozijando com os que se regozijam, deve exercer profunda influência sobre o caráter de todos quantos o seguem em sinceridade. Mediante palavras e atos bondosos, procurarão facilitar o trilho aos pés cansados. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Todos quanto nos cercam, todos nós somos almas aflitas. Aqui e ali, por toda parte, podemos encontrá-las. O que o testemunho está dizendo é que aqui hoje, neste momento, sentado aí, tem uma alma aflita. Aqui e ali por toda parte, procuremos esses sofredores e demos-lhes uma palavra a seu tempo para lhes confortar o coração. Sejamos sempre condutos por onde fluam as refrigerantes águas da compaixão. Em todas as nossas relações, devemos lembrar que há, na vida dos outros, capítulos fechados às vistas mortais. Há, nas páginas da memória, tristes histórias que são cuidadosamente guardadas aos olhares curiosos. Há no seu coração, coisas que aconteceram, memórias, traumas, tristezas, arrependimentos e remorsos que estão guardados lá no fundo. Aí se encontram registradas longas, renhidas batalhas com circunstâncias difíceis, talvez perturbações da vida doméstica que enfraquecem dia a dia o ânimo, a confiança e a fé. Os que estão pelejando o combate da vida em grande desvantagem de condições podem ser fortalecidos e animados por pequeninas atenções que não custam senão um amorável esforço. Para estes, o caloroso e ajudador aperto de mão dado por verdadeiro amigo vale mais que prata ou ouro. As palavras de bondade são recebidas com tanto agrado como o sorriso dos anjos. Provérbios 25:15. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Irmãos, isso aqui é bem real. A Nélia está aqui, nós uma vez estávamos viajando e estávamos voltando da conferência geral, indo para Miami. Eu sei que estávamos fora do limite de velocidade, porque queríamos chegar para visitar um local que fechava às 5 da tarde. E eu estava ali numa velocidade nada convertida, 170, 160, 170. E as placas a dizerem assim: velocidade controlada por Air Patrol, controle aéreo, patrulha aérea. Eu vi aquelas placas, nada acontecia,
Já se passava 2 horas e continuei. Estrada muito boa, reta. Certo é que coisa de filme, né? A gente passando, o carro da polícia escondido assim. E ele sai. Isso nos Estados Unidos. O carro sai. Vira e já liga as sirenes. Meu coração bateu a milhão. E é como se eu tivesse um filme, mas eu estava sendo o protagonista daquele filme. Ele ligou primeiro as luzes, depois ligou o som. Eu já me preparei, já tremendo, já dei a seta, já fui reduzindo e já encostei, com um sentimento pleno de que eu estava errado. Chegou o xerife, escrito xerife, aquele chapéuzinho redondo, a roupa marrom, óculos escuros, cena de filme. Veio andando com a botinha dele. Por favor, senhor, desligue o carro e seus documentos. Entreguei os documentos. Ele falou, olha, o senhor sabe por que está sendo parado? Falei, sim, senhor. Ele falou, nós estamos monitorando o seu veículo e já tem algum tempo que o senhor está acima do limite de velocidade. O limite legal de velocidade é esse. E eu gostaria de te perguntar, da onde você está vindo e para onde você está indo e por que dessa velocidade? E eu peguei ali, não inventei desculpas. Se fosse no Brasil, eu ia ser tentado a dar um jeitinho brasileiro, mas ali eu falei, seu guarda, eu estou saindo de tal lugar, nós temos o sonho de conhecer tal lugar em tal cidade, e para chegar nesse horário eu acabei ignorando, me focando nisso, e eu estou errado, e eu reconheço minha falta, por favor, faça o seu trabalho. Ele falou assim, tá bom, aguarde um momento. E foi para o carro dele. Aquilo pareceu uma eternidade. Passados uns 5 a 10 minutos, ele voltou. Ele pegou, me entregou os documentos de volta e ele falou assim, como o senhor é estrangeiro, a multa para o senhor é de $900 e ela tem que ser paga agora em dinheiro. Se o senhor não tiver o dinheiro, de acordo com a nossa lei, você vai para a cadeia até alguém trazer o dinheiro para pagar essa multa à vista. Eu falei sim, ok. E eu sabia que eu não tinha dinheiro. Era o penúltimo dia de viagem, nós já estávamos no outro dia a gente já partia. Então, aqueles que viajaram sabem, né? A gente leva um certo dinheirinho, vai gastando, no último dia, o que tiver. E ele falou assim, mas olha, eu tomei uma decisão. Excepcionalmente, a sua multa, a sua infração, ela pode ser convertida em uma advertência. E está aqui, a advertência em papel impressa para você. Por favor, vá na velocidade e se você for pego, mais uma vez, excedendo a velocidade, já está lançado no sistema, você vai estar em problemas. Eu agradeci aquele policial, aquele xerife, devia ter uns 25, 28 anos, e segui viagem dentro do limite de velocidade. Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade. Eu falei a verdade, fui sincero, reconheci meu erro, e uma autoridade, através da sua palavra, do poder da sua palavra, me isentou de algo que eu era culpado. Irmãos, aqui nós vamos caminhando para o final. Vamos caminhando, conexão entre a boca e o coração. Mateus 15:11 diz, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem.
Aqui nós temos uma advertência que Jesus deu, o próprio Jesus falou essa palavra, e é um pouco, a princípio parece ser um pouco confusa, né? Nós pensamos sempre que o que contamina, aí Jesus explica para os discípulos. Os discípulos ficaram desnorteados e Jesus falou, olha, é porque aquilo que o homem consome, mesmo que seja impuro, ele expele. Mas aquilo que sai da sua boca, isso sim pode ter um efeito inimaginável. Isso aqui foi o próprio Jesus que falou. E uma psicóloga, ela diz o seguinte: dificilmente você irá ver alguém que está mal-humorado falar sorrindo. O seu corpo reage conforme as palavras que você fala. Nós costumamos dizer no Brasil, não sei se aqui tem esse costume, mas nós falamos assim, a boca fala do que o coração está cheio. Vamos pensar no reverso, irmãos. Nosso coração pode ser preenchido pelo que a nossa boca está falando. Compreenderam? O poder da palavra é tão grande que se nós mudarmos as nossas palavras, o que também mudará? O nosso coração. E se o nosso coração mudar, o que também vai mudar? O nosso corpo. Então, uma palavra, ela tem o poder de matar, de levar para a tumba uma pessoa ainda estando em vida. Uma palavra tem o poder de assassinar uma pessoa em vida. Irmãos, eu acho que eu já contei uma vez isso para vocês, que no momento tenho certeza, plena convicção hoje, que meu pai não tinha a intenção de fazer o que ele fez, no momento de ira, no momento de fúria irrefletida, na minha adolescência, ele me falou uma palavra. Num problema, num defeito que eu tenho. E ele usou essa palavra, você não tem mais jeito. Uma palavra. E aquilo ali entrou para mim, pelos meus ouvidos, e se adentrou na minha alma, de tal forma que até hoje eu luto e combato contra os efeitos dessa palavra. Eu passei muito tempo da minha vida sem conseguir reagir a determinadas situações, sem conseguir ser maior do que aquilo que Deus desejava que eu fosse, porque uma palavra me prendia, uma palavra era como se fosse uma cadeia invisível, eu sinto como se fosse uma jaula, aqui eu não consigo ir mais, aqui eu não posso ir mais, o poder de uma palavra. Mas o que eu quero dizer para vocês é que passados quase 40 anos eu tomei uma decisão e escrevi uma carta para o meu pai, enviei e coloquei isso para fora. E nos momentos mais angustiosos que eu passei na minha vida, 2020, 2021, eu estava desnorteado, eu estava atônito, tive que tomar duras decisões. Eu vi tudo aquilo que, perante os meus olhos, tudo que eu havia construído e batalhado dia e noite, ruir. E não tinha muito o que fazer. A pandemia, ela trouxe um lapso. Tudo parecia, foi como se estava assim e, de repente, eu estivesse num penhasco. Não foi uma coisa que você vai quebrando. Não, foi, de repente, uma ruptura. E eu nem sei, é tão forte que eu não consigo explicar em palavras o que eu estava sentindo e passando neste momento. Eu não consigo. E o meu desejo que eu sentia era de ver os meus pais. Eu achava que eu ia morrer, eu estava completamente desnorteado. E Deus me deu a oportunidade de eu conseguir ver meus pais. E fiquei muito feliz, fiquei muito alegre. Tive que resolver alguns problemas,
tive que fechar uma empresa de um jeito trágico, de uma maneira trágica. A outra já estava já no bico do corvo, vamos assim dizer. E eu resolvi os problemas de dia e de noite eu tirava para visitar os irmãos. E porque neste momento eu havia emprestado, ajudado uma família e eles não tinham condição, eles sentiam devedores de mim e eu sabia disso. Eu falei, eu vou visitar essa família e dizer para eles não se preocuparem com aquele dinheiro. Eu sei que está angustiando eles, eu vou lá ter com eles. Eu sei que infelizmente, quase ninguém da igreja os visita. São pessoas que vêm caladas, entram e saem caladas, irmãos quase que invisíveis, e eu sou consciente disso, eu vou visitá-los. E fui cansado, sem energias, e fui visitá-los. E ali estava uma irmã muito querida, uma das irmãs que eu admiro muito, chamada irmã Zefinha. Essa irmã muito simples, uma irmã muito simples, não tem estudo, mas uma pessoa que eu admiro muito, com uma sabedoria de vida incrível. Criou cerca de quase 13 filhos, perdeu uns 3, e eu cheguei a ser genro dessa irmã, e essa irmã, no meio da nossa conversa, eu já estava me despedindo. E essa irmã me falou uma palavra. Só uma palavra. Que me guiou e me guia até hoje, em todos os momentos de dificuldade que eu passo. Quando eu estou perdido, sentindo com vontade de desanimar, sentindo com vontade de jogar tudo para cima e olhar para trás, eu me lembro dessa palavra. E a palavra dessa irmã me guia, me norteia. É uma bênção a palavra que ela me disse. Momentos difíceis, momentos provantes, eu volto e relembro dessa palavra. Essa palavra me guia. A palavra que ela me disse, podemos dizer que fosse uma profecia. Ela profetizou ao meu respeito. E essa palavra, pela uma mesma palavra, eu tomei uma decisão. Se eu passei metade da minha vida quase metade da minha vida sendo limitado por uma palavra, também essa palavra me liberta. E é interessante que depois, passou o momento, eu tive uma outra oportunidade de conversar com essa irmã e eu fiquei com dúvidas naquela palavra. Eu falei, de onde saiu aquilo ali? É muito forte o que ela falou. De onde tirou, de onde que ela viu isso? E tentei puxar assunto com ela. E tentei perguntar, irmã, tentei falar de alguma maneira para ela, obrigado por aquela palavra, que a irmã não sabe o poder que tem na minha vida essa palavra. E eu tentei relembrar ela daquela conversa, daquilo que ela falou. E ela, meu filho, eu não lembro disso. E desconversou. Não tive acesso a saber de onde veio aquela palavra. Ela não se lembra. Ela não se lembrava. E posso dizer que ela não faz ideia do que ela fez naquele dia. Mas eu posso afirmar para os irmãos que ela mudou a minha vida com a sua palavra. Irmãos, nós temos 2 escolhas. A palavra de Deus, ela resume as coisas. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quando eu preparei isso aqui, não tinha nenhuma conexão com a lição do dia. Eu nem tinha olhado para a lição do dia.
Um certo dia, estávamos aqui enfrentando uma pequena dificuldade, e eu fui falar com o irmão sobre uma irmã do problema dessa dificuldade. Veja, olha, eu estou com esse problema aqui, como eu estava recém-chegado, né? Eu não conhecia a característica de cada um, e eu fui falar para esse irmão, esse amigo, né? Olha, eu estou com essa dificuldade que essa irmã, olha, me desculpe, eu não quero ouvir. Se é para falar dela, eu não quero ouvir. E aqui eu aprendi uma grande lição. Nós devemos, irmãos, estar abertos a estar aprendendo constantemente. O nosso alvo, que Deus nos chama a ter, é a perfeição. Em Tiago 3,2, aqui é o consolo nosso. Aqui nos diz que todos nós tropeçamos, todos nós somos errados, procedemos errado com as nossas palavras. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, olha a afirmação. Tal homem é perfeito. E quem é perfeito aqui? Então, se ninguém é perfeito, nós tropeçamos no falar. Porque se alguém é perfeito, também é capaz de dominar todo o seu corpo. Então, o alvo do Senhor Jesus é que nós sejamos os que domam a nossa língua. E quando nós domarmos a nossa língua, dominarmos as nossas palavras, nós vamos ser capazes de dominar o corpo. E quando nós sermos capazes de dominar o corpo, nós vamos ser encontrados perfeitos. Eu tomei uma decisão na minha casa e eu não sei se vocês têm esse problema, mas a gente temos esse problema de falar alto às vezes, se exaltar, né? E falar, gritar um com o outro, Nuno, faz isso, vem cá, olha o que você fez. E essa semana, entre nós aconteceu isso, eu peguei e falei, não nos esqueçamos do nosso propósito. Nós temos e tomamos a decisão de não gritar de não aumentar o volume dentro dessa casa. Irmãos, o poder da palavra é tremendo. Que Deus nos ajude para que nós possamos ser cheiro de vida para a vida. Aquele que doma a sua língua é capaz de dominar o seu corpo. Muitas coisas que estão acontecendo na sua vida vai te doer, mas pode ser e está acontecendo pela forma com que você procede com a sua boca. A nossa boca é tão poderosa que nós podemos estar com ela chamando demônios para dentro de casa e não sabemos. Ô seu burro! Idiota! Ah, mas essa mulher que esse homem deu, dizem tudo da graça. E a nossa boca, aquilo que nós falamos para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, nós estamos jogando maldição ou estamos jogando bênção sobre eles. Eu tomei uma decisão de profetizar primeiramente na minha casa. Então eu falo para o Nuno, você, não importa a sua profissão que você escolha, você vai ter suas escolhas, mas você vai ser o quê, Nuno? Um grande missionário. É o que eu falo para o meu filho. Que Deus nos ajude, irmãos, para que as palavras que saem da nossa boca nos levem e levem outros ao céu. Porque a advertência do Senhor em sua palavra é esta. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absorvidos, e por suas palavras serão condenados. Muitas vezes a gente recebe a pregação de que é o quê? O que vai nos condenar? Os nossos pecados, né? Nossas ações, nossas atitudes. Mas aqui está nos mostrando, muito simples,
o poder das nossas palavras. Que nossas palavras nós possamos fazer uma decisão. Que as nossas palavras sejam fonte de vida. Amém. Cristo.